Você já pensou no que significa ser abalado pela voz de Deus? George Whitefield cria que a pregação não era apenas comunicação, mas impacto do céu na alma humana. Ele não via o sermão como discurso, mas como um trovão espiritual que atravessava o coração, porque a palavra de Deus não foi feita para entreter ou apenas informar, ela foi dada para despertar, cortar e transformar. Whitefield dizia que o maior perigo da fé é viver adormecido. Quantos estão presentes em igrejas, mas ausentes em espírito? Quantos escutam mensagens semana após semana, mas continuam indiferentes? Ele clamava que o Evangelho não foi entregue para deixar os homens confortáveis, mas para arrancá-los do sono da morte. O cristianismo verdadeiro não é sono religioso, mas vida em chamas. Ele lembrava que o novo nascimento não é metáfora, mas realidade indispensável. Não basta nascer na igreja, crescer em tradições, herdar costumes. O homem precisa nascer do alto pelo Espírito, ou continuará morto em pecados, mesmo cercado de símbolos religiosos. Sem novo nascimento não há céu, ele diria. E o que é nascer de novo? É quando a alma, antes indiferente a Deus, é tocada pelo fogo do Espírito. É quando o pecador percebe a gravidade de sua condição e corre para Cristo como único refúgio. É quando o coração de pedra é quebrado e em seu lugar surge um coração vivo, cheio de temor e amor pelo Senhor. Esse não é um processo superficial, mas uma revolução interior. Whitefield também falava da urgência da eternidade. O amanhã é incerto e cada sermão, cada oportunidade pode ser a última. Ele pregava como quem via almas penduradas sobre o abismo e sabia que apenas a graça podia salvá-las. O tempo é curto e a eternidade é longa demais para ser ignorada. Ele também denunciava a hipocrisia espiritual. Muitos se contentam em parecer justos, mas não são. Vivem de fachada, decorando palavras, repetindo gestos, mas sem vida interior. Com Deus, Whitefield dizia que o inferno está cheio de pessoas religiosas que nunca conheceram Cristo de verdade. Porque religião sem transformação é apenas engano. E aqui surge a pergunta que ecoa até hoje. Você nasceu de novo? Sua vida foi realmente transformada? Ou você apenas veste a capa da religião? Porque diante de Deus não importa a reputação, mas o coração. O Senhor não busca rituais, busca realidade. Não se impressiona com a aparência, mas com a verdade interior. Whitefield lembrava que o Evangelho é poder, não é sugestão, não é conselho, não é filosofia, é fogo, é martelo, é espada. Ele dizia que a verdadeira pregação deve estremecer a alma, até que o homem perceba sua necessidade desesperada de Cristo, e que só o Espírito pode produzir esse impacto. E talvez hoje o chamado seja o mesmo: desperte. Não durma em sua religiosidade. Não confie apenas em palavras decoradas. Não se contente com tradições herdadas. Examine seu coração. Você já foi transformado pelo Espírito? Cristo é realmente o Senhor da sua vida, ou apenas um nome que você pronuncia? A mensagem de Whitefield não era para entreter, era para salvar. Não era para agradar, mas para confrontar. Não era para massagear consciências, mas para sacudir almas. Porque o Evangelho não veio para produzir ouvintes satisfeitos, mas discípulos transformados. E o convite permanece: nasça de novo, seja transformado, renda-se totalmente a Cristo. Porque sem Ele não há vida, sem Ele não há esperança. Sem Ele, não há eternidade com Deus. George Whitefield dizia que a alma humana tem uma habilidade assustadora de se acostumar com as verdades eternas. É possível ouvir o Evangelho tantas vezes que o coração se torna insensível. É possível saber de cor os textos da Escritura e, ainda assim, permanecer morto diante de Deus.
Por isso, ele pregava como quem queria quebrar a couraça da indiferença, como quem via homens caminhando para o abismo sorrindo. Ele insistia: não basta conhecer a doutrina do novo nascimento, é preciso experimentá-la. Assim como uma criança não pode nascer por esforço próprio, também ninguém nasce de novo, por vontade carnal. É obra exclusiva do Espírito Santo, e essa obra não acontece para enfeitar a vida, mas para recriá-la por completo. O novo nascimento não é uma pintura em cima do velho homem, é uma nova criação, onde o velho desaparece e o novo surge em Cristo. E Whitefield não deixava espaço para ilusões. Sem essa transformação, não há salvação. Não importa quantos cultos você frequente, quantas orações decore, quantas obras pratique, sem novo nascimento, a alma continua morta. Ele lembrava que o céu não é para os reformados exteriormente, mas para os regenerados interiormente. Ele também falava da realidade da eternidade com um peso que poucos ousavam carregar. Para Whitefield, a pregação não era apenas instrução, mas preparação para o juízo. Cada homem e cada mulher, cedo ou tarde, estará diante do tribunal de Cristo. E nesse dia, títulos, status, religiosidade e tradições não terão valor. Apenas uma coisa importará: fomos ou não lavados pelo sangue do Cordeiro? E aqui está o ponto crucial: o pecado não é leve. O pecado é peso mortal que nos separa de Deus. Whitefield pregava como quem sentia o peso da condenação eterna sobre os ouvintes, clamando para que corressem para Cristo. Ele dizia que o inferno não é metáfora, não é símbolo, mas realidade terrível. E só quem entende a gravidade do pecado pode valorizar a profundidade da graça. Quantos hoje falam da graça como se fosse uma licença para continuar no pecado? Quantos a transformaram em desculpa para viver como querem? Mas Whitefield diria: a graça que não transforma não é graça verdadeira. A graça genuína arranca o homem das correntes, não o deixa confortável nelas. A graça autêntica salva e santifica, liberta e molda. Ele também falava da urgência da decisão. A fé não pode ser adiada indefinidamente. A cada dia, a cada recusa, o coração se torna mais endurecido. O Evangelho sempre exige resposta. Ou você se rende, ou se afasta. Não há terreno neutro. Não existe meio termo entre vida e morte, entre céu e inferno, entre Cristo e o pecado. E talvez esse seja o alerta para nós hoje. Quantos vivem enganados, pensando que ainda terão tempo? Quantos empurram o arrependimento para depois, sem perceber que o depois não lhes pertence? Whitefield lembrava: o amanhã não está em suas mãos, e a eternidade é séria demais para ser ignorada. Mas, ao mesmo tempo, ele falava da ternura, da graça. Deus não rejeita o pecador que se arrepende. O sangue de Cristo ainda clama mais alto do que qualquer acusação. O convite ainda ecoa: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a beleza do Evangelho. Embora o juízo seja real, a misericórdia também é. Embora o pecado seja terrível, o perdão é abundante. E Whitefield proclamava esse perdão com urgência, como quem via as multidões sedentas de vida. Ele sabia que o Evangelho não é apenas chamado ao arrependimento, mas chamado à alegria eterna. O novo nascimento não apenas liberta da condenação, mas introduz o crente em comunhão viva com Deus. Ele falava de uma vida transformada, onde o amor substitui o ódio, a paz substitui o medo, a esperança substitui o desespero. E ele sempre lembrava: a prova do novo nascimento está no fruto. Não são palavras, mas vida. Não é religiosidade, mas obediência. Não é aparência, mas coração quebrantado. Se alguém realmente nasceu de novo, isso será visível em sua forma de viver. O Evangelho não deixa ninguém igual. Então, surge a pergunta inevitável: sua vida mostra sinais de transformação ou você apenas fala do Evangelho, mas não o vive?
Cristo realmente reina em seu coração ou você continua governando a si mesmo? Porque no final não há meio termo. Ou você é nova criatura em Cristo ou continua preso à velha natureza. George Whitefield pregava porque cria que cada alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele gritava, chorava, clamava, porque entendia que perder uma alma é perder o bem mais precioso. E se ele estivesse diante de você hoje, perguntaria: onde você passará a eternidade? Essa não é uma questão teórica, mas a realidade mais urgente de sua vida. E diante dessa verdade, só resta uma resposta: correr para Cristo, nascer de novo, viver como nova criatura. Porque sem Ele não há vida, mas com Ele há perdão, esperança, propósito e eternidade.